Você que fala que série brasileira não presta, que é ruim, só mostra favela e gente pelada, você tá muito, muito, muito enganado. Eu tenho certeza que você nunca viu Sob Pressão. Então vamos falar dela aqui no canal e vamos falar de representatividade de fé na TV. Eu tô apaixonada pela construção da história, pela representação de fé na personagem da Carolina. Eu acho super importante os temas em cada episódio. Ela é brasileira sem ficar tentando ser brasileira. Ela simplesmente inclui os elementos da nossa cultura, os elementos que a gente conhece, as coisas que a gente tá extremamente familiarizado, sem tentar ser uma história mostrando pra gringo como é o Brasil. Que aí ele vai ver favela, ele vai ver gente pelada, ele vai ver samba e carnaval, só isso. Sob Pressão é a melhor série da atualidade. Eu tô muito animada por fazer esse vídeo. Eu acho que deu pra perceber logo desde o começo. Oi, eu sou a Tati Costa e esse é o Tati em Off. Se você me conhece, sabe que nesse momento eu vou pedir pra você curtir esse vídeo e não esquecer de deixar o like. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse conteúdo é interessante e ele vai mandar pra mais gente. Também compartilhe esse vídeo com pessoas que não entendem o cinema nacional, as produções brasileiras, porque elas estão cada vez melhores e eu acho que super vale a pena a gente acompanhar. Então, manda esse vídeo, compartilha, tá bom? Obrigada. Se você não me conhece, você chegou aqui, não viu nenhum vídeo meu, não sabe quem eu sou, quem é essa menina, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente fala da vida e tudo mais com a ótica da cultura pop. Vamos falar de Sob Pressão. Esse vídeo vai ter spoilers, mas só lá no finalzinho eu aviso quando for dar spoiler, tá bom? Sob Pressão acompanha uma equipe médica de uma emergência em um hospital público na periferia do Rio de Janeiro. Ela é assim, basicamente, para ficar mais fácil na sua cabeça, a Grey's Anatomy brasileira. Os protagonistas são o Dr. Evandro, que é cirurgião-chefe da emergência desse hospital, interpretado pelo Júlio Andrade, e a doutora Carolina, cirurgiã vascular, interpretado pela Marjorie Chiano. No primeiro episódio, ela acaba de chegar para trabalhar no Macedão, que é o apelido do hospital que eles estão trabalhando. Conforme a gente vai acompanhando o dia a dia da emergência, a gente também acompanha os dramas pessoais dos médicos. A gente vê a relação entre eles e as dificuldades de trabalhar em um hospital público no SUS. Tem uma cena logo na primeira temporada que o Dr. Evandro faz uma drenagem com uma mangueira de jardim. Por quê? Porque estava em falta o equipamento no hospital e ele teve que improvisar. Essa é uma série procedural. Isso significa que em cada episódio eles vão tratar de um tema e tem um caso a ser resolvido, tipo Sherlock, Monk, Supernatural, House, que é como se fosse o monstro da semana que eles precisam, que os personagens principais eles precisam resolver aquela situação naquele episódio. E esse formato é muito legal porque permite que quando o médico atende, por exemplo, uma mulher que sofre de violência doméstica, ele trate desse assunto sem ser extremamente panfletário e no final de cada episódio eles colocam um aviso sobre como você buscar ajuda em cima daquela situação. E eu quero aqui destacar alguns pontos importantes. Já tá na hora da gente parar de falar que produção brasileira não presta. Eu sei, eu entendo que a gente tem um histórico de produção não tão boa no sentido de não tão comercial como é Hollywood. A gente vem de um histórico de pornô chanchada lá em 1980, que era o que mais se produzia. Depois a gente vem com comédia pastelona, que é para agradar todo mundo, ou ela é muito independente e não tá disponível para todo mundo, não vai agradar todo mundo, que é um cinema muito de nicho, de uma coisa muito específica e que não chega para todo mundo. A gente também não tinha o costume de produzir, criar e exibir séries dramáticas, séries com temas mais pesados. A gente lá fora é muito conhecido pelas nossas novelas, que tem assim uma carga dramática, mas sempre tem os núcleos, que é o quê? Para agradar todo mundo. Vai ter o núcleo mais sério, o núcleo mais dramático, o núcleo de comédia, o núcleo da favela, o núcleo do rico. As séries que tinham eram comédia ou voltadas para o público infantil, infanto-juvenil. Só que com a corrida dos streamings, depois que surgiu a Netflix, 2013, 2014, 2015, isso mudou. A gente passou a ter um estímulo maior para criar conteúdos diversificados. Hoje a gente tem uma produção de série que não se compara com a produção de série americana. E nem dá, assim, o mercado deles é infinitamente maior, com muito mais gente, com muito mais dinheiro envolvido, mas isso não quer dizer que a gente não tenha produções boas atualmente. Sob Pressão é um exemplo disso e tem muitas outras séries que são exemplo disso, que tem temas diversificados e que são muito bem produzidas e não tem, assim, eu vi muito comentário de gente falando que série e filme brasileiro, a atuação é muito novelesca. A atuação em Todas as Mulheres do Mundo é maravilhoso, é super natural. A gente pede muito e fica repetindo esses jargões, sendo que o nosso cenário mudou. Sabe, a gente só dá uma procuradinha de leve, sabe? Não é muito difícil.
A Netflix vem investindo pesado, a Globo vem investindo pesado, o Globoplay, a Amazon já tá produzindo muito conteúdo brasileiro pra gente. Tem filme, tem série. É só dar uma chance, gente. Vocês vão gostar, eu prometo. E eu queria propor uma coisa, fazer dos comentários desse vídeo utilidade pública. Se você assistiu algum filme, alguma série, algum programa brasileiro que você achou bem produzido, que você gostou da história, que você gostou da fotografia, que você gostou de alguma coisa, que alguma coisa chamou a atenção, que você achou diferente do nosso produto novela, que já é muito conhecido, deixa aqui nos comentários e a gente vai compartilhando as informações, a gente vai trocando ideia e trocando indicação. Tá bom? É claro que não é uma série perfeita, eu como telespectadora encontrei algumas coisas que eu mudaria ali, mas não é nada tipo, nossa, meu Deus, que coisa horrorosa. É assim, detalhes, e aqui a gente vai entrar na representação de fé da Carolina. O dilema principal da primeira temporada é que Carolina e Evandro se aproximam porque os dois sofrem com dilemas do passado. E a Carolina acredita em Deus e se volta para ele para tentar segurar a onda, enfim, conseguir sobreviver. E o Evandro não acredita, ele só vai seguindo aí do jeito que ele pode. Isso é construído em vários episódios, isso vai crescendo à medida que a gente vai conhecendo eles. Então, Carolina tem fé. Ela anda sempre com um crucifixo no pescoço. Imagino que ela seja católica, mas ela não frequenta nenhuma comunidade, não participa de nada. E sempre que eu vejo um personagem que tem fé dentro de algum episódio que vai falar de Deus em algum momento, que anda com crucifixo ou que faz menção à Bíblia, alguma coisa nesse sentido, eu já fico com as minhas anteninhas em pé, prestando super atenção sobre a forma como eles vão retratar aquilo. E a partir daqui tem spoilers sobre o que acontece no 8º episódio da primeira temporada. Nada muito revelador, mas se você não quiser mesmo saber o que acontece, pode pular essa parte, tá bom? Então, nesse episódio, a gente entende melhor os dilemas do passado da Carolina que envolvem o pai dela. O pai aparece, convida ela para ir para a igreja dele e ela aceita. É uma igreja evangélica pequena e pentecostal. Lá, ela é constrangida e obrigada a subir no palco para aceitar Jesus. E isso me incomodou demais, assim, fiquei extremamente constrangida com aquilo sendo cristã. Eu falei... Quando eles constroem a religiosidade da Carolina e como isso impacta os médicos e os pacientes que ela cuida, como isso faz ela enxergar a vida de uma maneira diferente, é muito legal, é bem feito, é bem escrito, é bem colocado, isso é incrível. É uma coisa que a gente dificilmente vê em novela, em série de TV. Geralmente a pessoa cristã, ela é estereotipada, ela tem uma fé fraca, ela muda de ideia sempre. E no caso da Carolina, não, ela tem uma fé firme, forte em Deus e ela consegue passar isso para as pessoas que estão ali ao redor dela, e é muito legal. Só que nesse episódio, socorro, eu sinto como se os roteiristas tivessem ficado com um pouco de preguiça de pesquisar um pouco mais sobre igrejas cristãs, protestantes, e eles foram porque eles já conhecem, que é a igreja neopentecostal pequenininha, das pessoas simples, das pessoas que não têm muita instrução, que não sabem como agir ou como procurar ajuda, que preferem não procurar ajuda porque tem medo do pastor, medo da igreja, medo do que as pessoas ao redor vão falar. Isso é bem complicado, porque aí a Carolina, que não frequenta nenhuma igreja, teve que vir de fora e abrir os olhos das pessoas da igreja, como se aquelas pessoas fossem pessoas cegas. E não é bem assim. O pai da Carolina, ele se esconde dentro da igreja. E é claro, sim, sabemos que isso acontece bastante. Mas não quer dizer que isso acontece sempre. E aí depois, é claro, da Carolina maravilhosa abrir os olhos das pessoas sobre o pai dela na igreja, que ninguém sabia do passado do cara, eu fiquei esperando alguma coisa do pastor da igreja, enfim, porque ele falou pra ela subir no palco da igreja. E não tem nada disso, não tem nenhuma menção a nenhuma ajuda que a Carolina tenha recebido de alguém da igreja. Poderia ser assim, ó, uma ceninhazinha já ia me deixar feliz, mas não tem nada disso. A única coisa que tem, alguns episódios depois, o pai da Carolina fala pra ela que ele foi expulso da igreja depois que as pessoas descobriram do passado dele com a filha dele e das coisas que ele fez. Então a gente vê construção de fé do personagem muito bem feita, mas construção de características que envolvam cristãos ainda difíceis. Assim, um pouquinho de boa vontade de pesquisa dos roteiristas ia ajudar bastante a mostrar outras vertentes do cristianismo além do neopentecostal de igreja pequena, certo? E é por isso que eu ressalto que cristãos precisam estar em todas as áreas do saber. Porque se tivesse um roteirista cristão ali, ou que conhecesse e entendesse como que funcionam igrejas cristãs,
seria muito melhor retratado isso na série. Sob Pressão tá disponível na Globoplay, inteirinha, inclusive o Plantão Covid, e é uma série muito certeira. Pra você que gosta de drama, pra você que gosta de série médica, pra você que já foi atendido no SUS, sabe como funciona, vai gostar dessa série, vai se identificar, vai ficar triste, vai ficar feliz, vai se envolver com os dramas dos personagens. Pra você que gosta da Marjorie Chiano, que ela está maravilhosa no papel, maravilhosa, que mulher, que mulher. Que mulher, gente, que mulher. Tenho certeza que você vai se apaixonar pelo Dr. Décio, pelo Charles. Também vai ficar com raiva de alguns personagens e do Dr. Evandro também em alguns momentos. Comenta aí embaixo e diz aí se com certeza eu tô certa, porque eu tô certa. Sob Pressão é a melhor série brasileira da atualidade, tá bom? Não esquece de deixar o seu like também. Se inscreve nesse canal, eu faço isso com muito carinho e eu gostaria também que vocês curtissem, compartilhassem. Se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. E é isso, muito obrigada por assistir até aqui e até mais. Tchau! Sob Pressão é um exemplo de que dá pra fazer série boa no Brasil, sim, que temos talentos, sim, e é isso aí. Tá bom, tá bom.